Hello guys, how are you today? I'm fine. Olá pessoal, como vocês estão hoje, hein? Eu tô bem. Bom, olha só, hoje a gente vai fazer uma pequena review com você, meu aluno do segundo ano. A gente vai falar um pouquinho das duas últimas aulas, tá bom? Que nós tivemos, para que vocês possam estudar para a nossa primeira avaliação nesse formato, hein? A gente vai falar sobre os plural of nouns, eu fiz um geralzinho aqui para vocês, e dos nossos additions to remarks, ok? Então, let's go! Vamos começar aqui com o plural dos substantivos. Como é que a gente vai transformar um substantivo que está no singular para o plural? Como é que nós vamos fazer esse plural? Tá? É bem parecido com o nosso português, tá bom? Não esqueçam disso. Na regra geral, nós temos aqui. Regra geral, nós vamos acrescentar apenas o S, se eu quiser fazer o plural do meu substantivo. Isso na geralzona, na regra geral. For example, eu tenho car, house e table. Tá? Então, são substantivos que estão no singular e para a gente poder fazer o plural deles, nós vamos apenas acrescentar o S. Cars, houses e tables. Tá? Então, aqui é a regrinha geral, eu apenas acrescento o S. Só que nós temos outras regras, nós temos exceções dessa regra aqui geralzona, tá? Então, vamos dar uma olhada. Nós temos substantivos, se ele for, ou se ele tiver terminado com S, SH, CH, X ou Z, nós não vamos acrescentar só o S, tá bom? A gente vai acrescentar ES. For example, kiss, terminou com S, brush, SH, brush, aqui é só o S, que é o kiss, e beach, que é praia, CH. O que a gente faz? Está aqui nessa regrinha, não é na regra geral, por isso eu vou acrescentar ES. Kisses, brushes e beaches, ok? Aqui nós temos a regrinha do ES. Tem os outros que terminam com X, com Z, então você vai só observar o final desse substantivo, ok? Bom, nós temos também a regrinha do O, por isso que eu não coloquei aqui. Lá no sétimo ano, a gente aprende a regra geral do O. Já aqui, a gente vai observar que ele não entra só na regra geral do acréscimo aqui do ES. Olha só, vogal com O. Se eu tenho o O aqui e antes dele eu tenho uma vogal, eu não vou colocar o ES para eu poder formar o plural desse substantivo. Eu vou colocar apenas o S, tá? Radio vai ficar radios. Video, videos. Ok? Então, vogal com O, eu acrescento apenas S. Agora, consoante mais O, eu não acrescento só o S, ok? Eu acrescento ES. For example, tomato, eu tenho aqui o O, mas eu tenho aqui uma consoante. Então, eu vou acrescentar ES. Potato, eu tenho aqui, terminou com O, e aqui eu tenho uma consoante. Por isso, eu acrescento ES, ok? Nós temos também a regrinha do Y. Nós temos o Y precedido por uma consoante e nós temos o Y precedido por uma vogal, que a gente diz consoante mais Y. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Y, tá? Eu tiro o Y e vou colocar IES. Example, candy, eu tenho o Y aqui no final. Mas aqui eu tenho uma consoante. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Y, tá? Então, vai ficar, vou colocar o nome todo aqui, ó. Candies, ok? Não vai ficar só com o acréscimo do S. Eu vou tirar o Y e vai ficar aqui, ó, IES, candies. Eu tenho city, que é cidade, terminou com um Y, mas aqui eu tenho uma consoante. O que eu faço? Tiro esse Y, ok? Então, vai ficar cities. Olha só. Tiro o Y e coloco IES. Eu tenho também substantivos terminados com F ou FE.
tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar, que é um E, esse F ou FE, ok? E vou colocar aqui em o VES. Nós temos a terminação do self, né, que fica VES. O self F ou FE, ok? Então, eu tenho wolf, terminou com que letra? Ó, só com o F. Então, nesse caso, eu vou tirar, que é lobo, né? Então, lobo, no singular, F. Lobos, como é que vai ficar então? Ó, wolves. Olha só, eu tiro o F e deixo quem? O VES. Aqui eu tenho wife, que é esposa. Terminou com FE. Não vou acrescentar só o VES, ou só o S, ou IES. Eu vou tirar esse FE e vou colocar wives, ok? Wives, que vai ficar esposas, tá? Eu tenho também aqui, porque eu vim logo pra cá, mas eu tenho aqui também, ó, o meu vogal, que eu não dei o exemplo, minha vogal com Y. Eu não tiro o Y. Se é vogal, eu só acrescento S. Terminou com Y e antes dele vem uma vogalzinha, eu não tiro esse Y, tá? Boy, boys. Holiday, holidays. Terminou com Y e antes vem uma vogal, então eu só acrescento o S, ok? Eu coloquei aqui nesse cantinho só 2 exemplos do nosso plural irregular. Plural irregular, ou ele muda a sua escrita totalmente, ou ele permanece, muda um pouquinho só a pronúncia, tá? Como é que nós vamos fazer, já que não tem regras, não tem uma tabela para dizer quantos e quais são? A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. E como é que a gente faz isso? Praticando. Façam os exercícios. Então, nós temos aqui, eu coloquei só 2 exemplos. Men com A, singular, ele é um plural irregular, porque no lugarzinho do A eu vou colocar o E, que vai ficar men com E. Singular, plural. Men com A, singular. Men com E, plural. Eu tenho tooth, que é dente, tá? Então, dente. O que eu vou fazer para transformar para o plural? No lugar dos 2 Os, a gente coloca 2 Es. Tem o foot, que é pé, que fica feet. O que mais? Eu tenho mouse, né, que é o rato nesse caso, que fica mais. Eu tenho outro, person, que fica people, né, povo, multidão. Então eu tenho vários aí. Então a gente vai aprendendo, fazendo os exercícios, ok? Então aqui foi uma review bem rápido sobre os nossos plural of nouns. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o nosso último assunto, que foi os additions to remarks. Bom, olha só, nos nossos addition to remarks, a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Primeiro, quando é que a gente usa isso? Quando eu quero evitar a repetição de uma segunda frase, tá? Eu quero fazer algum comentário sem preciso repetir a frase inteira. Por exemplo, eu gosto de ir ao shopping, a Maria gosta de ir ao shopping também. Então, olha só, observa que na minha segunda frase, eu terminei falando a mesma coisa da primeira e troquei só o meu sujeito, né, da frase. Eu gosto e a Maria também gosta. Então, para a gente evitar essa repetição dessa segunda frase, a gente tem aqui 2 estruturas. Uma na affirmative form e outra na negative form, tá? Nós temos 2 formas de cada, tá bom? Primeiro, eu preciso observar se a minha frase está afirmando ou se ela está negando. Se ela estiver afirmando, para eu poder colocar essa estrutura na segunda frase, eu tenho 2 formas. Eu vou usar o and, que não é assim obrigatório, o so, o meu verbo auxiliar da frase e o meu sujeito, tá? Eu tenho uma outra forma também, and, sujeito, o meu verbo auxiliar e o meu to no final. Veja só, você não pode usar o so e o to na mesma frase. Quando você usa o so, observa que a estrutura é uma forma. E quando você usa o to, a estrutura é outra. Então, se eu afirmei na minha primeira frase, eu vou concluir a segunda também afirmando.
Eu fui ao shopping e a Maria também. Ou então, eu não fui ao shopping e nem a Maria. Então, esse nem aqui na segunda, eu continuo negando, tá? Então, a gente tem que dar sequência. Na negative form, nós temos também duas formas. Nós temos o and, eu vou pegar o meu sujeito, o meu verbo auxiliar da frase, ele vai ter que estar na negativa, tá? Não, principalmente quando eu for usar o either no final, tá? A outra forma é and, o neither, o meu verbo auxiliar na afirmativa, porque aqui eu já estou negando, então eu não preciso negar aqui, e o meu sujeito no final. Então eu não posso usar o either e o neither na mesma oração, não posso fazer isso. Quando eu usar o either, aí eu faço essa estrutura. Quando eu for usar o neither, eu faço essa estrutura, tá? Se for para completar, você usa qualquer uma. Em relação ao sujeito, ou você vai criar o sujeito, o exercício lá vai te dar, ou alguma questão da avaliação, e se for uma prova objetiva, vai estar lá o sujeito que a gente colocar, tá? Aí você só vai ver se a estrutura está correta. Vamos dar uma olhadinha, né, aqui com calma, presta atenção. O que você não pode esquecer é que trabalha com todos os tempos. Primeiro passo, você precisa identificar em que tempo está a frase, tá? Porque é óbvio que se minha prova for prova objetiva, como eu coloquei aqui o exemplo, a gente vai tentar aí confundir vocês de todas as formas, tá? Então eu tenho aqui, for example, Bob's watching the football game and... Aí aqui eu vou completar a frase usando um desses três. Vamos com calma e vamos ver primeiro em que tempo está a frase. Olha só, observa que eu tenho Bob aqui e eu tenho o apóstrofo e o S. Então isso quer dizer que é a minha forma curtinha, a minha forma contraída, né? De quem? Do is. Então, se eu tenho is, isso quer dizer que minha frase está no presente. Eu coloquei aqui, se ela é uma afirmativa, tá? Então, eu preciso afirmar também aqui no finalzinho dela. Automaticamente, a gente vai começar aí a descartar a alternativa que esteja negando. É o óbvio, né? Então, vamos lá. Aqui nessa primeira frase, de cara, eu tenho neither. O neither eu só uso na negativa. Então, de cara aqui, eu já elimino a letra A, tá? De cara. Agora, eu tenho duas estruturas. Uma com o to e a outra com o so. Perfeito. Agora, eu tenho que ver qual é a estrutura correta que está. Vamos olhar aqui a letra B, tá? Eu tenho his friends, que é um sujeito que ele colocou aqui pra gente, que está correto. Eu tenho do e eu tenho to. Então, nesse caso aqui, eu tenho um sujeito, eu tenho o verbo auxiliar e eu tenho to. Tá correta essa? Vamos analisar aqui a segunda. Primeiro, nós já sabemos que nossa frase está no presente, com o uso do is, que é o nosso to be. Eu tenho so, are, his friends. Eu tenho so, o auxiliar e o sujeito. Tá correto também. E aí? Aí a gente volta para analisar a frase. Observe. Eu vou usar o do como esse meu verbo auxiliar, ou eu vou usar o are. Tá? Então, olha só. Se eu tenho to be na frase, a minha segunda frase é to be também. Pronto. Por que eu não usei o is aqui? Porque eu estou falando dos meus amigos, eles é plural, por isso eu uso are. Então, automaticamente a alternativa correta é a letra C. Então, nós temos o so, verbo auxiliar are, que é o meu to be, aqui está are porque está no plural, e o meu sujeito aqui no final. Então, se for uma questão objetiva, você analisa dessa forma, tá? Elas são bem confusas aqui, as duas alternativas. Por que eu não usei o do? Porque eu não estou falando de simple present, eu tenho o meu to be. E o meu to be é verbo principal e verbo auxiliar. Lembraram? Bom, nessa frase aqui, eu coloquei assim, olha só. I want to be back before 7 a.m. And eu não irei voltar antes das 7.
né? E vamos completar. Primeiro passo, observar em que tempo está a minha frase. Segundo passo, observar se está afirmando ou negando. De cara aqui, eu tenho uma forma negativa, que eu tenho won't, que é o meu futuro. Então, vamos lá. My kids will to, já vou descartar, porque o to eu só uso na afirmativa. Aqui eu tenho duas estruturas. Eu tenho neither, que eu usei aqui, ó, neither. Meu verbo auxiliar na afirmativa. E eu tenho o sujeito que eu dei para vocês, ok? Aqui eu tenho o meu sujeito, que eu uso aqui. Eu tenho meu auxiliar negativo. E eu tenho o either no final. Então, essa aqui está muito fácil, né? Eu não uso o neither, né? Eu tenho o do e o my kids. Por que que não é essa letra B? Se a estrutura está certa. Eu tenho o neither, o sujeito na afirmativa, o sujeito não, sorry. O verbo auxiliar na afirmativa e o meu sujeito. Tá correto. Só que eu não estou falando do don't, ok? Nem do didn't. Eu estou falando de quem? Do won't. Então, eu tenho que negar também aqui, tá? Então, eu coloquei my kids, que é o sujeito. Won't either, sujeito. Auxiliar na negativo e o either no final, ok? Então, letra C também. Então, analisem dessa forma, tá? Qual é o tempo do verbo, se está afirmando, se está negando, qual é o auxiliar daquele tempo, qual é a negativa daquele tempo, se a estrutura está certa, ok? Então, olha só, fizemos uma pequena review do plural do substantivo e dos addition to remarks. Espero que tenha ajudado aí vocês. Estudem, façam os exercícios, porque logo, logo vamos fazer a nossa primeira prova, né? Nossa primeira avaliação nesse formato, ok? See you next class. Bye!